Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Vamos aqui para o nosso vídeo 2, né? Continuando aqui as dicas de Enem. Entendam que essas dicas elas são muito importantes. Então, aquele que sai estudando, procurando conhecimento, procurando entender melhor as teorias da evolução, vai se dar bem melhor nas notas do Enem. Então, vamos se ligar nas dicas, partir para as questões e tirar nossas dúvidas. Nessa primeira questão, nós vamos revisar um pouco sobre o que foi dito no vídeo 1, sobre as teorias da evolução. Nessa primeira questão, vem dizendo o seguinte: qual é o nome do cientista que explica que as mudanças desenvolvidas durante a vida são passadas para os descendentes? Vamos primeiro entender. Ele quer saber o nome do cientista que vai explicar as mudanças desenvolvidas durante a vida e são passadas para os descendentes. E aí vem Lamarck, Darwin, Jean, Wallace e Charles. Nessa questão aí, quando fala das mudanças desenvolvidas, nós estamos falando ainda do cientista Lamarck. Por quê? Porque foi um dos primeiros cientistas que veio a estudar a teoria da evolução, né? Posteriormente foi que surgiu Darwin, mas inicialmente foi Lamarck, com a lei do uso e desuso, ok? Então, a resposta correta nessa questão é a letra A. Nessa outra questão, Lamarck foi um evolucionista que formulou uma famosa teoria a respeito de como as espécies mudam ao longo do tempo. Para explicar as mudanças, ele propôs duas leis. Qual é o nome da lei proposta por Lamarck que explica que as mudanças desenvolvidas durante a vida são passadas para os seus descendentes? Então, relembrando aí que a gente viu no vídeo 1, Lamarck, ele criou a teoria do letra A, uso e desuso, letra B, da seleção natural, letra C, lei da ancestralidade comum, letra D, lei do mais forte, ou letra E, lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, só lembrando, Lamarck utilizou aquelas duas leis, onde, quando uma espécie utilizava certa parte do corpo, né, progredia e passava para os seus descendentes. E quando não utilizava, também passava para os seus descendentes. Então, a resposta correta nessa questão é a letra A, lei do uso e desuso, certo? Nessa outra questão, vem dizendo o seguinte: seus ancestrais eram animais de 4 patas. Lembrando que ancestrais são as espécies que vieram antes. Então, eram animais de 4 patas, como os demais répteis. Uma necessidade surgiu e esses animais passaram a se mover deslizando pelo solo e esticando o corpo para atravessar passagens estreitas. Nessas condições, as patas deixaram de ter utilidade e passaram até a prejudicar o deslizamento. As patas, pela falta de uso, foram se atrofiando e, após um longo tempo, desapareceram por completo. Esse texto vai exemplificar a teoria denominada de quê? Então, vamos recapitular a questão. Aqui vem falando de um animal, né, que passou por uma passagem estreita e, devido a essa passagem estreita, as patas não foram utilizadas. Por quê? Porque se tivesse as patas, não daria para passar nessa passagem. Então, ele passou deslizando. E aí, essas patas, pela falta de uso, se atrofiaram. E depois de um tempo, elas desaparecem. Essa teoria, ela dá um exemplo de qual teoria? Letra A, fixismo. Letra B, darwinismo. Letra C, morganismo. Letra D, lamarquismo. Ou letra E, seleção natural? Então, a resposta correta aí é lamarquismo. Por quê? Lamarquismo está ligado ao cientista Lamarck.
E Lamarck era aquele que falou da lei de uso e desuso, na qual você utiliza ou não certa parte do corpo, ou certa parte da espécie, e dali ela pode se desenvolver ou atrofiar e passar de uma espécie para outra. Então, a resposta certa é a letra D. Próxima questão. Os princípios a seguir relacionados referem-se à teoria da evolução das espécies. Primeira, adaptação ao meio. Segunda, seleção natural. Terceiro, mutação. Quarto, lei do uso e desuso. Quinto, herança dos caracteres adquiridos. Então, aí ele dá alguns pontos sobre a teoria da evolução das espécies. Ele quer saber apenas em qual teoria foi considerada por Lamarck: adaptação ao meio, seleção natural, mutação, lei do uso e desuso ou herança dos caracteres adquiridos. Então, a resposta correta é a letra C. Adaptação ao meio, lei do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos, ok? Então, essas foram apenas algumas questõezinhas para revisão. O próximo vídeo, nós vamos focar nas questões de Enem. São questões com um nível um pouco mais difícil, né? Um pouco mais complexo, mas que se ao lermos bem e interpretarmos a questão, lembrando bem das teorias, dos cientistas, do que cada cientista estudou, do que cada cientista descobriu, é possível sim chegar à resposta correta, né? E nós precisamos praticar questões para quando chegar, entender o nível da questão, saber realmente como é que esta prova do Enem se dá, tá certo? Então, obrigada pela participação de vocês. Não deixem de assistir o próximo vídeo, que é a parte 3, ok?